Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo do canal e hoje eu vim trazer para vocês uma tecnologia que a gente usa muito na nossa rotina, o Body Tight, que é para tratar flacidez de pele. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender por que essa tecnologia funciona. Pois bem, qualquer tecnologia que a gente utilizar na pele, laser, ultrassom microfocado ou mesmo a radiofrequência, que é o Body Tight, vai transformar alguma energia em energia térmica. A gente sabe que na nossa pele, se a gente aumenta a temperatura, existe uma produção maior de colágeno e uma retração das fibras de colágeno. No caso do Body Tight, ele usa a radiofrequência. E o grande diferencial deste aparelho e algumas outras tecnologias também utilizadas na cirurgia plástica é que eles são mais invasivos. Então eu vou mostrar algumas ponteiras para vocês entenderem como é a metodologia. De qualquer forma, para existir essa produção de colágeno, para a gente tratar a flacidez de pele, e é essa a indicação do aparelho, a gente precisa aumentar a temperatura acima de 60 graus. Por isso que algumas tecnologias que são externas não têm tanta função, porque se a gente aumenta por fora a temperatura da pele acima de 60 graus, a gente gera queimadura. Então essa é a plataforma do Body Tight e ele tem duas funções. A função do Body Tight como uma ponteira que eu vou mostrar para vocês e a função do Morpheus, que é um microagulhamento com radiofrequência que vai melhorar a qualidade externa da pele, gerando menos craquelado, espessando um pouco a derme e dando uma sensação de pele mais colada. Então esse aparelho ele tem algumas funções. Para a gente usar ele no modo do Body Tight, eu vou mostrar para você como funciona. Essa é a ponteira do Body Tight, é uma ponteira corporal, que a gente utiliza ou junto com lipoaspiração ou sozinho. Qual que é o grande diferencial? Existe uma parte interna, então essa parte, essa haste, vai pelo orifício da lipoaspiração. Existe uma haste externa. E essa haste e essa vão trocando energia uma com a outra, de forma nós temos um aparelho bipolar, que pedacinho por pedacinho nós vamos esquentando e melhorando então a retração de pele e tratando a flacidez. Neste visor a gente consegue ver como a gente pode manipular a temperatura. Então a temperatura externa dessa ponteira vai a 42 graus e a temperatura interna ela chega até 70 graus. O que isso significa? Que nós estamos acima de 60 graus e assim nós conseguimos produção de colágeno, neocolagênese e também retração das fibras de colágeno. Qual que é o diferencial do Body Tight para as outras tecnologias? Por ele ser bipolar, ele não dissipa a energia de uma vez. Então, com isso, nós temos um maior controle e menor chance de queimadura. Além da ponteira do Body Tight, que é uma ponteira corporal, nós temos outras duas ponteiras à nossa disposição. Uma outra ponteira que nós temos disponível no aparelho é o Face Tight. Esse é um dos únicos aparelhos que consegue tratar a região de face também, estimulando a produção de colágeno e retraindo a pele, em especial da área de papada. É uma ponteira menor, que também tem essa haste interna, então por um orifício, como se fosse uma lipoaspiração, a gente põe essa haste interna e é essa haste externa onde vai trocar a energia e também esquentar a pele. Então o Face Tight nós utilizamos para essa área e aí usamos parâmetros um pouco mais delicados, né? Então a gente pode aumentar a temperatura externa até 38, 40 graus e a temperatura interna em torno de 67, 68 graus para não gerar nenhuma queimadura, nenhuma fibrose exagerada e o paciente ter uma boa recuperação. E por último, nós temos a ponteira do AcuTight, que ainda é mais delicada e ela é desenvolvida especialmente para a região das pálpebras inferiores, retraindo pele sem a necessidade de cortes, também para tratamento às vezes do bigode chinês, onde a gente consegue camuflar ele um pouco, diminuindo esse contorno e melhorando essa região. Em alguns casos até para suspensão do supercílio, retraindo essa pele da parte superior da sobrancelha. Então, os parâmetros também são mais delicados e um detalhe bem interessante é que aqui você consegue visualizar
exatamente o termômetro externo e interno que está nesse momento. E à medida que a gente vai utilizando a ponteira, isso vai subindo e nós chegamos nesse limite que nós estipulamos, não passando esse limite, por isso dando segurança e garantia de que todas as regiões vão ser tratadas com a mesma temperatura. Dessa forma, nós distribuímos uma quantidade de energia, que são joules por cada região. Mais ou menos, para se ter uma ideia, a gente estipula que a gente distribui 5 joules em uma região que parece a palma da mão. Então, nós vamos distribuindo isso ao longo da área corporal, facial ou mesmo da região das pálpebras, por exemplo. Então, esse é o Body Tight, Face Tight e Aqua Tight, que é uma radiofrequência invasiva que nós utilizamos em centro cirúrgico. O paciente precisa de sedação, nós precisamos inclusive introduzir um pouco de líquido, para que a água seja o transmissor dessa energia entre o probe interno e o probe externo. Então é sempre feito em ambiente hospitalar, com anestesia, seja local, seja sedação, seja anestesia, um bloqueio ou geral, associado muitas das vezes à lipoaspiração ou a outros tratamentos estéticos. Nessa mesma plataforma do Body Tight, Face Tight, Aqua Tight, como eu mostrei, nós temos o Morpheus ou Morpheus, que na verdade é um microagulhamento com radiofrequência. Então, hoje eu já disponibilizo para as pacientes o Morpheus 3D, que é um avanço da tecnologia, e o interessante é que são 40 agulhas que vão perfurar a pele até a 7 milímetros, estendendo um pouquinho mais e distribuindo uma energia que vai então colaborar para a retração da pele. Entenda que o microagulhamento por si só já é efetivo na produção de colágeno, no estímulo da produção de colágeno, na melhora da qualidade da pele. Só que, se nós fizermos o microagulhamento sozinho, gera bastante sangramento, o paciente tem um incômodo maior, em especial no pós-procedimento. Quando a gente associa a radiofrequência, a gente está associando mais tecnologia, mais estímulo com melhora da qualidade do resultado. Então a radiofrequência vai inclusive coagular esses pontinhos onde foi perfurado e o paciente tem um pós muito tranquilo, de forma que no dia seguinte já se vê poucas marcas do procedimento. Qual é a grande diferença então quando a gente utiliza um laser ou um ultrassom microfocado, alguma coisa nesse sentido? O laser, por exemplo, é uma energia luminosa que vai se transformar em energia térmica, só que ele vem de fora para dentro e queima a camada mais superficial da face. Por isso fica um pouco mais avermelhado, mais inchado. Já o microagulhamento vai jogar essa energia lá dentro, ele vai perfurar e jogar a energia na camada mais profunda da pele, de forma que a melhora vai vir de dentro para fora e a paciente não tem um pós-procedimento ruim, então tem um retorno às atividades muito mais rápido. Só que, como ele tem essa perfuração de até 7, 8 milímetros, e aí alguns estudos falam até 9 milímetros consegue chegar, o que acontece? É um procedimento dolorido e nem todas as pacientes conseguem fazer no consultório. Por isso a gente traz as pacientes, na grande maioria das vezes, para o hospital para que elas façam um procedimento sob sedação. E o ideal é que sejam feitas 3 sessões, com intervalos entre 30 e 45 dias, para que a gente tenha uma melhora e um estímulo máximo da produção de colágeno e da melhoria da pele. Para demonstrar, então aqui eu tenho a ponteira 3D, eu vou chegar ela a 7 milímetros, com uma energia máxima aqui para o modo burst, que significa que ele vai dar a energia a 7, 5 e 3 milímetros. Então a gente tem um plus dessa energia em um mesmo tiro. E para demonstrar, olha, como dá para ver as agulhinhas saindo e voltando. E cada tiro desse também a energia que é entregue. Dessa forma, a gente consegue tratar flacidez de pele, sem às vezes ter a necessidade de retirar pele, abdominoplastias ou mini abdominoplastias em pacientes com pequena e moderada flacidez.
e algumas outras regiões do corpo, onde a gente tinha pouco a oferecer. Por exemplo, braços, face interna da coxa, região de culote, região de papada. Então, essas regiões que a gente às vezes fazia lipoaspiração e gerava flacidez, hoje a gente consegue retrair essa pele, dando um resultado melhor. Um adendo muito interessante é com relação à papada. Muitos pacientes procuram o tratamento para poder então melhorar essa região. O que é importante saber? Que muitas das vezes existe uma flacidez de plano profundo nessa região. E se a gente cola a pele num plano profundo que também é flácido, nós vamos ter um resultado menor. Então, alguns pacientes que procuram para fazer lipo e também o FaceTite nessa região, tem indicação de lifting cervical, ou cervicoplastia, para que a gente possa melhorar o plano profundo, o plano da musculatura, e então colar a pele de uma forma mais definitiva. Se você tem alguma dúvida, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, faça suas perguntas, que eu estou aqui à disposição para responder.